É que algumas coisas me chamaram muito a atenção na tua entrevista com o Maduro, principalmente na relação Venezuela-Brasil, quando tu colocas para ele ali duas vezes, pelo menos, a questão dessa relação Brasil-Venezuela, e ele diz que é preciso virar a página. Ele até, num determinado momento, ele fala que isso era uma questão só de relações internacionais, mas que não há crise nenhuma entre Brasil e Venezuela. Tu percebes isso na fala dele? Conseguiu perceber mais alguma coisa em bastidores? É isso mesmo? Está tudo certo para Maduro na relação com o Brasil? Não há nada que abale essa relação, mesmo tudo que envolveu das atas, a questão do BRICS e tudo mais que a gente possa dizer, está tudo certo realmente? Do ponto de vista dos venezuelanos, do ponto de vista do governo Maduro, me parece que eles não guardam rancores. Ou seja, houve um momento de tensão, mas o governo Maduro já precificou aquela tensão e a ultrapassou. É que o governo Maduro, Viário, não tem nada o que fazer a respeito, porque quem tomou uma ofensiva que levou a essa tensão das relações foi o governo brasileiro, não foi o governo venezuelano. Ou seja, quem tomou atitudes contra a outra parte foi o governo brasileiro contra o governo venezuelano. Quais foram essas atitudes? Primeiro, uma interferência indevida no processo eleitoral venezuelano, quando o Brasil declarou não reconhecer o resultado eleitoral, mesmo quando esse resultado eleitoral já tinha sido chancelado pela Corte Suprema da Venezuela, numa clara violação do princípio de autodeterminação. Depois, quando o Brasil veta a Venezuela nos BRICS. Então, foram ações ofensivas do governo brasileiro contra o governo venezuelano. O presidente Nicolás Maduro, me pareceu na entrevista e também nas conversas que eu pude ter na Venezuela, me pareceu muito disposto a esquecer o que aconteceu e reconstruir ou construir um novo caminho daqui por diante, baseado na necessidade premente, especialmente com o governo Donald Trump iniciando sua jornada, a necessidade premente da América Latina estar unida contra a inevitável pressão, contra a inevitável agressão imperialista que já está em curso. Então, Maduro considera que isso é fundamental. A integração latino-americana, recuperar a integração latino-americana, desenvolver projetos em comum, estabelecer uma harmonia entre os países da região, recuperar aquele caminho de construção da América Latina como um bloco contra-hegemônico, caminho esse que foi iniciado exatamente por Chávez e Lula. Não é? Então, a disposição política de Nicolás Maduro me parece bastante aberta, bastante favorável a retomar relações próximas com o Brasil. Agora, o problema é o governo brasileiro. Qual é a política que o governo brasileiro vai adotar? O governo brasileiro... E há uma questão decisiva na atitude do governo brasileiro. O governo brasileiro aceitará ou não? O presidente Lula aceitará ou não? Convidará ou não a Venezuela a integrar o BRICS na reunião de cúpula prevista para janeiro desse ano, reunião de cúpula do BRICS, prevista para janeiro desse ano, no Rio de Janeiro. Esse é o grande dilema. Ou seja, a política brasileira em relação à Venezuela continuará a ser uma política de isolamento, de tentar isolar a Venezuela? É essa que vai ser a política do governo brasileiro? Então, a bola não está mais no campo do Maduro. O governo venezuelano não tem o que fazer a respeito. Não tem o que fazer a respeito. Claro, tem que ter disposição de sentar com o governo brasileiro, de negociar, de aparar arestas, isso tudo bem. Mas, em termos práticos, quem tem que tomar uma iniciativa, ou não, é o governo brasileiro. Quando a gente fala de revolução e fala de chaves e fala de legados da revolução e revolução de Cuba e de tudo mais, isso ainda está muito presente no discurso e na essência do governo de Maduro? Sim, o tempo todo. Não é? Como a gente até pode ver na entrevista, ele reivindica a si próprio
para si próprio a condição de revolucionário. Ele separa, em termos descritivos ao menos, os revolucionários dos progressistas. Né? Ele propõe uma aliança entre revolucionários e progressistas, mas ele distingue revolucionários de progressistas. Ele coloca o projeto bolivariano, o projeto chavista, no campo revolucionário. O que é o campo revolucionário? Fundamentalmente, é o campo daquelas forças que desejam que o Estado deixe de ser controlado pelas classes proprietárias, pela burguesia, e passe a ser controlado pelos trabalhadores. E que, do ponto de vista econômico, o país deixe de ser mandatado por uma economia capitalista e passe a ser, ainda que a transição seja longa, seja mandatado pela propriedade pública, pela propriedade coletiva dos meios de produção, por uma economia socialista. Né? Então, ele defende este projeto. Ele distingue isso dos progressistas. Ao menos implicitamente, ele faz uma distinção entre revolucionários e progressistas. Dito de outra maneira, aí falo eu, não foi o Maduro que disse isso na entrevista. Na América Latina, você tem duas experiências revolucionárias de diferentes tipos, Cuba e Venezuela. Brasil, Chile, Colômbia, até mesmo Bolívia, são experiências progressistas. Ou seja, o que são experiências progressistas? Realização de reformas favoráveis ao desenvolvimento soberano, favoráveis à melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras, favoráveis à democratização do Estado, mas sem romper com os limites de um Estado democrático liberal e de uma economia de mercado, sem romper com esses limites. É fazendo aquilo que é possível de ser feito dentro da ordem burguesa estabelecida. Esses são os progressistas. Então, essa distinção, embora, repito, implicitamente, eu acho que ele a fez na entrevista. Né? Breno, quando tu falaste com ele sobre a questão da Guiana, do território de Essequibo, ele disse ali que não vai ser utilizado a força, porque ele acredita que isso é um território de direito da Venezuela. Em algum momento atrás, criou-se um clima de tensão de que isso pudesse ser uma briga militar. Isso aí está fora já de cogitação ou foi uma questão só falada na entrevista? Tu consegue perceber alguma coisa além disso? Corre-se o risco de um conflito militar por conta desse território? Olha, ele foi muito taxativo de que não resolverá a questão de Essequibo. Ele foi taxativo sobre duas coisas, a bem da verdade. Primeiro, que ele não resolverá a questão de Essequibo por via militar. E a segunda, que Essequibo é uma reivindicação da qual a Venezuela não abrirá mão. Não abrirá mão exatamente porque na história que ele próprio descreve na entrevista, nós vemos como Essequibo é uma questão antiga, que vem do século XIX. Ou seja, Essequibo estava integrada ao mapa da Grande Colômbia, depois da luta de independência contra os espanhóis, e Essequibo foi tungada da Venezuela quando o Reino Unido, que era a potência metropolitana que colonizava a Guiana, quando há a independência da Guiana, o redesenho do mapa da Guiana incluiu Essequibo, tirou Essequibo da Grande Colômbia. E desde ali, desde o século XIX, a Venezuela denuncia esse roubo e nos distintos foros internacionais ela reivindica a devolução de Essequibo. Então ele também deixou muito claro que ele não abriria mão de Essequibo. A questão de Donald Trump não me pareceu ser um problema para Maduro, daquele tipo de problema que a gente tem visto outras pessoas falarem. Entrou, o Trump muda muito, é um extremista, é um supremacista. Nas questões internacionais com a Venezuela, mais uma vez, o Maduro estava extremamente tranquilo na conversa contigo, sereno, muito bem posicionado e, inclusive, achando que
tranquilo, vai poder conversar e negociar o que tiver que negociar. Isso te surpreendeu? Não, não me surpreendeu. Não me surpreendeu porque é uma característica da diplomacia chavista não abrir conflitos. Ela reage com muita firmeza aos conflitos que são abertos contra a Venezuela. Mas ela não introduz conflitos. Não é? Se você pegar esses 25 anos, já quase 26, em que o chavismo governa a Venezuela, o chavismo não abre conflitos. Quando ele é conflitado, ele reage. É aquele ditado popular, né, Viário? Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Né? Então, essa é uma característica da diplomacia chavista. Ela é uma diplomacia pacífica, mas é uma diplomacia que revida com muito vigor, com muita firmeza. Ela não se deixa abater, ela não se ajoelha. Agredida, ela reage. Então, era natural que, nesses primeiros dias de governo Trump, em que ainda não está claro qual é a posição de Trump em relação à Venezuela, era natural que o Nicolás Maduro tivesse uma postura serena, como a que adotou na entrevista. Né? Segundo aspecto, esse é o primeiro. O segundo aspecto, nós temos que levar em conta a situação sui generis pela qual pode passar a relação Trump-Maduro. Qual é a grande e imediata questão de Donald Trump para agradar sua base eleitoral? É enfrentar a questão imigratória, não é isso? Ele está expulsando imigrantes à torta e à direita. Para expulsar imigrantes, você tem que estabelecer relações com o governo daquele país ao qual pertencem os imigrantes deportados. Você negocia com o governo brasileiro como é que vai ser a entrega dos deportados, com o governo colombiano e assim por diante, não é verdade? Sim. Pois então, há muitos venezuelanos indocumentados nos Estados Unidos. Evidentemente, Donald Trump quererá expulsá-los. Só que para expulsá-los, ele precisa negociar com o governo venezuelano a sua recepção. Mas, ao fazê-lo, ele implicitamente ou explicitamente reconhecerá Nicolás Maduro como presidente da República. Claro. Ele não vai negociar com Edmundo González. Ele vai negociar com Nicolás Maduro. E, portanto, no caso específico da Venezuela, a questão imigratória, a expulsão eventual de imigrantes venezuelanos indocumentados dos Estados Unidos pode se transformar no piso comum para um acordo de reconhecimento, ou seja, um acordo pelo qual os Estados Unidos abandonam a política abertamente golpista de reconhecer Edmundo González como presidente eleito. Essa foi a formulação do governo Joe Biden, que terminou dia 20 de janeiro. Donald Trump pode se ver, para resolver a questão imigratória, que é importante para o seu discurso público dentro dos Estados Unidos, Donald Trump pode acabar por reconhecer tácita ou formalmente Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E isto para a Venezuela é importante. Pode até ir além disso. Pode haver uma negociação. Muitas pessoas especulam uma negociação imigrantes por petróleo, né? Ou seja, a Venezuela aceita receber os imigrantes indocumentados em grande massa e, em troca, os Estados Unidos voltam a comprar petróleo da Venezuela. Pode acontecer isso também. Pode acontecer isso também. Então, isso também eu acho que pode justificar ou explicar, digamos, a cautela do presidente Nicolás Maduro ao se referir a Donald Trump. Agora, vamos prestar atenção sempre em algo. Tem um certo momento da entrevista, Viário, que eu pergunto a Maduro: você não tem receio de que Donald Trump volte a desrespeitar a soberania venezuelana? E a resposta dele foi assim: respeito não se recebe, respeito se conquista. Ou seja, a Venezuela não precisa pedir que alguém respeite sua soberania. A Venezuela estabeleceu uma política soberanista. A Venezuela tem uma atitude soberana. A Venezuela não se dobra ao longo desse longo período de tempo, já um quarto de século, já deu provas que não se dobra à pressão imperialista, mesmo nas piores circunstâncias. Aquelas circunstâncias ali por volta de 2019, 2020, em que até mesmo o risco de uma invasão militar
estava sobre a mesa. Lembremos que no primeiro mandato, Donald Trump, ao apoiar Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela, Donald Trump chegou mesmo a cogitar a invasão da Venezuela. Chegou a organizar um plano no qual Colômbia, dirigida por Ivan Duque, e o Brasil, comandado por Jair Bolsonaro, esses dois países seriam os peões de uma invasão norte-americana para derrubar o governo Nicolás Maduro e impor o governo de Juan Guaidó. Mesmo nessas circunstâncias, a Venezuela não recuou, defendeu sua soberania. Então, ele é sereno no trato com Donald Trump, mas ele é absolutamente claro sobre o comportamento venezuelano diante de qualquer país, de qualquer governo que deseje violar a soberania venezuelana.